Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. É muito bom estar com vocês novamente e hoje eu converso com o Dr. Joel Renaud Júnior, que é diretor do Programa de Saúde Mental no Instituto de Psiquiatria do HC. Hoje nós vamos falar sobre depressão perinatal. Hoje que é Dia das Mães, eu achei que era importante a gente falar um pouquinho desse tema, mas o Dr. Joel vai explicar melhor para nós o que significa depressão perinatal. Joel, tudo bem? É muito importante a gente estar falando. É um prazer estar com você aqui novamente para a gente falar um pouquinho de depressão perinatal. Esse termo foi ampliado, não é verdade? Sim, isso ainda é pouco divulgado na imprensa, né, que a gente usa agora no DSM-5, que é a 5ª versão do manual de psiquiatria da Associação Psiquiátrica Americana, o termo depressão periparto. Por quê? Porque a gente tem que rastrear as mulheres já na gestação em relação ao risco de terem depressão. Porque muitas passam por exames pré-natal, elas fazem uma avaliação pré-natal completa, só que raramente os obstetras, eles acabam fazendo o diagnóstico dos quadros de depressão que se iniciam na gestação. E hoje a gente sabe que 50% dos quadros de depressão pós-parto foram oriundos de depressões não tratadas no período gestacional. Olha então, só. o que a Associação de Psiquiatria Americana fez de forma inteligente? Obriga agora, entre aspas, obriga todo mundo a ter foco na depressão já na gestação, para que essas mulheres não tenham também problemas no pós-parto. Já tem uma base biológica para justificar isso? Já tem, porque na realidade a prevalência de depressão na gestação e a prevalência da depressão no pós-parto e os fatores biológicos envolvidos são bastante semelhantes. Então esse contínuo, vamos dizer, de vulnerabilidade de depressão ao longo do ciclo gravídico puerperal é efetivamente do conhecimento científico atualmente. Então a diferença do termo perinatal com pós-parto, tem diferença desse termo? Tem, porque pós-parto nós ficávamos com os holofotes, vamos dizer assim, apenas após o nascimento do bebê. Hoje a gente já se preocupa com a mulher no período gestacional. Por quê? Porque às vezes sintomas como cansaço, fadiga, desânimo, esses sintomas, Mônica, muitas vezes não são levados com a atenção devida por vários colegas médicos. Eles atribuem sempre esses sintomas como sendo decorrentes da gravidez, as famílias também. Então, essas mulheres às vezes têm esses sintomas leves, mas que lá na frente, no período do pós-parto, podem se tornar graves. Então, pós-parto, você fica com os holofotes em cima só do período do puerpério, do período do pós-parto. Periparto, você já começa a ter esses holofotes em cima, essa atenção, no período gestacional. Mesmo que ela esteja, assim, vamos dizer assim, apresentando somente uma ansiedade, um nervosismo, ou na presença ou não de sintomas depressivos ou ansiosos? Na realidade, sintomas ansiosos, irritabilidade, isso na mulher, em 70% dos quadros de depressão, pode ser o início, inclusive, de um episódio depressivo. Então, os médicos, eles olham, não, mas essa ansiedade, essa irritabilidade, isso é normal. Tá bom, mas o que você fez para afirmar que isso é normal? Você aplicou, por exemplo, uma escala de Edimburgo? Essa escala de Edimburgo foi desenvolvida no Reino Unido há várias décadas. É uma escala de aplicação que você não demora 5 minutos para aplicar essa escala. Então, não há motivo
para não se rastrear essas mulheres com risco de depressão já durante o período gestacional. A gente precisa refletir muito sobre essas questões, porque as pessoas falam, não, isso é normal da gravidez, tá bom, mas o que você, de forma objetiva, técnica, você fez para comprovar que realmente a sua suspeita que é normal é verídica? Se não sabe, com todo respeito, encaminha para um psiquiatra. Claro. Eu acho que está faltando também um pouco mais de comunicação na medicina atual entre os diversos especialistas. Isso no meio acadêmico existe, mas no dia a dia do consultório, raramente, com todo respeito, um colega me liga para tirar uma dúvida. Às vezes eu prescrevo um medicamento durante a gestação e o colega que muitas vezes ou não tem um conhecimento ou não está atualizado, aconselha a paciente a parar aquele medicamento sem antes ligar para mim, sem antes procurar fazer, com todo respeito, uma atualização científica. Sim, mas isso acontece demais. Às vezes pacientes meus do consultório, minhas do consultório, têm uma depressão, precisariam continuar a medicação, engravidam e o ginecologista manda parar sem saber encaminhar para o psiquiatra para ver se há possibilidade de continuar ou não a medicação. Sem dúvida. E assim, o que eu quero deixar claro que o papel da maternagem, o papel de ser mãe, é um papel divino, é um papel que completa muitas mulheres, é um papel maravilhoso, mas a gente não pode ter uma ditadura da felicidade nesses períodos, como às vezes a sociedade impõe. Recentemente eu fui entrevistado pela Folha de São Paulo. Por quê? Porque teve uma polêmica no Facebook de como as mulheres deveriam se sentir obrigatoriamente felizes com o nascimento do bebê. E as que se manifestaram de forma oposta, de forma diferente, foram censuradas, foram massacradas. Então, assim, é até conveniente falar isso no Dia das Mães, porque assim, não é passar uma mensagem negativa, mas sim uma reflexão para que essas mamães, principalmente as que sofrem caladas na gestação, no período do pós-parto, que elas tenham um acesso à medicina, para que elas não sofram e para que elas não prejudiquem, inclusive, o desenvolvimento da criança. Hoje a gente tem trabalhos que demonstram que crianças, muitas vezes depressivas na primeira infância, foram crianças de mães com depressão pós-parto. Já voltamos a falar. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito recorrente, as pessoas acabam muitas vezes até se desentendendo dentro do condomínio, que é a questão das obras de manutenções e conservação dentro das áreas comuns, onde muitas pessoas acabam não comparecendo à Assembleia, embora estejam ali descritos esses itens no edital, e depois que a situação é consolidada, ou seja, aprovado um determinado orçamento, o condomínio acaba aumentando por algum tempo, são as primeiras pessoas que deixam de pagar e ficam reclamando que o síndico ou a síndica acaba querendo gerar despesas desnecessárias. Então, são duas coisas que eu considero muito importantes. Primeiro, toda e qualquer assembleia de condomínio é importantíssimo o comparecimento. Eu posso não concordar com a gestão do síndico, eu posso não concordar de aumentar eventualmente o valor do condomínio, mas eu tenho que estar presente para externar a minha opinião e levar eventualmente uma solução diferente daquela que está sendo proposta. Não adianta eu ficar em casa reclamando depois dos corredores. Isso só gera calor sem iluminação, como dizem, né? Então eu tenho que participar efetivamente. Uma outra coisa que é importante numa questão de obra é saber que tipo de obra vai ser feita, e a coleta dos orçamentos, quando a coisa não é emergencial, ela tem que ser de maneira clara. Quer dizer, quem vai dar o orçamento já tem que ter um plano de trabalho igual ao outro, para que eu possa comparar o escopo da obra, aquilo que é o objetivo que eu pretendo conservar ou consertar, tem que ser igual para todo mundo. Todo mundo tem que dizer, olha, vou fazer isso, isso e isso. E o valor aí, você vai discutir o quê? Valores. Bom, a empresa A me cobra um valor menor, a empresa B um valor médio, a empresa C um valor mais alto. Mas quais são as garantias? Essa empresa já está sendo demandada?
ela tem problemas de cumprimento de prazos, tudo isso tem que ser analisado. Então não falte na Assembleia para que você possa valorizar a decisão da coletividade. Qualquer outra dúvida, já sabe, o Manual do Síndico à disposição lá na sede do sindicato e pelo site www.sicom.org.br. Até a próxima. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.